Olá a todos, meu nome é Arthur Gruber, sou professor do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e vou apresentar para vocês nesse vídeo nossa linha de pesquisa na área de bioinformática. Essa linha de pesquisa é focada no desenvolvimento de métodos de bioinformática e sua aplicação para a detecção, classificação e descoberta de vírus. Os vírus são as entidades biológicas mais abundantes do planeta e apresentam rápidas taxas de evolução, como podemos ver nesse gráfico, que mostra as taxas de mutação de diferentes tipos de vírus e como elas são maiores do que em organismos procariotos e eucariotos. Essa rápida evolução dos vírus explica como eles conseguem frequentemente atravessar a barreira de espécies, de animais para humanos, e de tempos em tempos causar novas pandemias. Estima-se que as pandemias causadas por diversos vírus, como os da gripe espanhola, AIDS e Covid-19, tenham causado mais de 100 milhões de mortes nos últimos 100 anos. De fato, os vírus estão sempre nas manchetes dos jornais, como foi o caso do vírus da AIDS, do chikungunya, da dengue, do Zika e, mais recentemente, da Covid-19. Devido às suas altas taxas evolutivas, os vírus são muito diversos, representando um grande desafio para os métodos de diagnóstico. Os ensaios diagnósticos sempre contam com marcadores específicos como alvos para a detecção, ou seja, nós detectamos aquilo que já vimos antes, como é o caso dos testes sorológicos, que usam antígenos já conhecidos, ou os testes moleculares como o PCR, que amplificam trechos genômicos previamente caracterizados. Isso cria um paradigma. Nós detectamos apenas o que conhecemos. Mas como detectar novos patógenos como vírus emergentes? Precisamos de ferramentas de detecção mais refinadas. Para superar essa limitação, nosso grupo desenvolveu uma outra abordagem. A partir de sequências de proteínas virais, geramos alinhamentos de múltiplas sequências e criamos marcadores diagnósticos baseados em HMMs de perfil. Esses modelos probabilísticos incorporam informações de diversidade de sequências de proteínas virais de cada gênero ou família viral, e essa metodologia é muito mais sensível do que os métodos convencionais de busca por similaridade e permite ainda detectar vírus conhecidos e até mesmo novos vírus. A partir de dados de sequências metagenômicas, usamos milhares de HMMs de perfil para detectar sequências virais. Uma vez que uma sequência viral é encontrada, ela é caracterizada e o vírus classificado. No final, selecionamos os dados e podemos gerar um relatório dos vírus presentes numa amostra. Em nossa abordagem, nós desenvolvemos uma ferramenta que encontra as regiões mais informativas de um alinhamento de múltiplas sequências, como está mostrado aqui ou ainda nessas pequenas regiões. Essas regiões são aquelas que são mais conservadas em um grupo de vírus ou ainda que permitem discriminar dois ou mais tipos de vírus de forma específica. Usando diferentes métricas, medimos o score de informação de cada uma das posições do alinhamento e, posteriormente, escolhemos as regiões mais informativas que aqui estão marcadas em vermelho. Nesse exemplo de vírus do gênero Flavivírus, podemos encontrar regiões mais conservadas entre todos os vírus e todas as espécies que compõem esse gênero. Ou ainda, nós podemos determinar aquelas que nos permitem detectar de forma específica, nesse exemplo, o vírus da dengue. Essas regiões são frequentemente curtas e bastante sutis, de forma que seria muito difícil detectá-las apenas por inspeção visual. Uma vez encontradas, nosso programa extrai as sequências da região e constrói o HMM de perfil, o qual pode ser usado para detecção em dados metagenômicos. Essas figuras mostram exemplos de validação de HMMs de perfil específicos para os vírus da dengue, do Zika e da febre amarela, testados contra milhares de sequências de diferentes vírus do gênero Flavivírus. Podemos ver que somente algumas poucas sequências, aquelas em cor laranja, como aqui ou aqui, são detectadas de forma cruzada, mas mesmo essas apresentam scores de alinhamento bastante inferiores à nossa pontuação de corte, representada pela nossa linha pontilhada em verde. Essa pontuação de corte, ou cutoff score, demonstra a alta especificidade do nosso método. Nossa metodologia permite fazer descoberta de novos vírus. Nesse exemplo, esse slide mostra que utilizando HMMs de perfil derivados de subfamílias conhecidas da família Microviridae, uma família de fagos muito abundantes, conseguimos identificar novos membros, aqui representados nesse clado roxo, que nunca tinham sido detectados anteriormente.
Esse grupo corresponde a uma nova subfamília de vírus identificada e descoberta com os nossos modelos probabilísticos. Nesse outro exemplo, utilizando uma HMM de perfil de RNA polimerase em dados de metatranscriptômica do mosquito Lutzomyia longipalpis, o vetor da leishmaniose humana, pudemos detectar um vírus que infecta a mitocôndria do inseto e que pertence ao gênero Mitovírus. Esse vírus foi descoberto pelo nosso grupo e só tinha sido identificado até então em fungos. Em nosso trabalho com o uso de HMMs de perfil, detectamos o vírus pela primeira vez em um inseto. A nossa abordagem metodológica não se restringe de fato apenas a vírus. Em outro trabalho, construímos modelos específicos para as proteínas Cas1 e DNA polimerase B de elementos transponíveis chamados casposons. Acredita-se que esses elementos tenham sido os precursores dos CRISPRs. Usando esses HMMs de perfil, podemos identificar em dados de genomas de bactérias e arqueias uma nova família desses elementos totalmente inédita, representada nessa árvore filogenética em tom cinza. Nossa abordagem pode detectar vírus atuais e emergentes, descobrindo a presença de novos vírus antes mesmo que eles se tornem uma grande ameaça. Isso torna a nossa tecnologia ideal para o monitoramento epidemiológico em tempo real. Se você se interessou em nosso trabalho, convidamos você a ler um capítulo de livro no qual descrevemos nossa abordagem metodológica e as ferramentas bioinformáticas que desenvolvemos para a descoberta de novos vírus. Esse texto pode ser baixado gratuitamente na web. Para maiores informações, fale conosco. Aqui estão os nossos e-mails. Estamos abertos a novos estudantes e parcerias científicas. Muito obrigado pela sua atenção.